Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora. Então, gente, não sei se vocês já pararam para pensar como que é o funcionamento de um adesivo desse, que abre e fecha. A complexidade que é de um negócio desse aqui. E para a gente continuar com essa curiosidade aqui, que é minha e que eu imagino que seja de você, que nunca parou para pensar nisso, a gente não é um episódio de Mythbusters, mas é o ConturbiCast, o seu podcast de marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje eu estou aqui com o Flávio Marques, o diretor executivo de marketing e vendas da Avery Dennison. Seja bem-vinda. Obrigado, Douglas, pelo convite. Vamos nessa. Então, o que é a Avery, cara? Pra gente entender que a gente tá com a mesa aqui repleta de produtos, a Avery tá embarcado em todos. Né? Legal. Essa é uma excelente pergunta e obrigado por fazê-la, porque nós somos uma empresa originalmente B2B. Então, nós vendemos para outras empresas. Então, os consumidores finais não conhecem, não sabem o que é a Avery, mas eu posso te garantir que toda pessoa que acorda, do momento onde ela acorda até a hora que ela vai se deitar, ela interagiu com algum produto que tem empregado os nossos produtos lá, que são os autoadesivos, principalmente, em grande escala. Então, todos esses produtos que a gente está olhando aqui, nessa mesa, a gente tem Avery Dennison, né? Só para a gente entender aqui o que é o autoadesivo, Uhum. então, essa parte da embalagem aqui, ó, antes de chegar na indústria gráfica, né, que você estava me contando, Exato. adesivo é de vocês aqui. Exato. O adesivo, essa parte que ela fica visível, né, dentro do frasco, ou seja, a decoração desse frasco, ela é feita com o nosso material. E aí, quem é o principal consumidor dessa cadeia de vocês? Seria a indústria gráfica, Indústria gráfica, primeiramente. É esse cara que recebe o material adesivo e prepara para a indústria final. Uma Unilever, Procter, Exato. Nivea. Exato. Entendi. Nós estamos elos para trás da cadeia. Então, a Avery, ela tem o material. Esse material, a gente precisa estar em muita consonância com as marcas para entender como ele vai aplicar. Então, ele vai aplicar esse material, ele vai aplicar o adesivo na linha de produção dele, com o produto já envasado, ele vai envasar depois. Esse produto, ele é um produto squeezable, semi-squeezable, rígido. Ele é refrigerado, ele vai estar na geladeira depois. Então, entendendo toda essa necessidade da aplicação, a gente vai mudar a tecnologia do produto. Que tipo de adesivo eu vou usar, que tipo de material, substrato vai estar impresso. Ele pode ser um polietileno, pode ser um polipropileno, ele pode ser um couché, então depende. Tem muitas variações. A gente tem mais de 1000 SKUs na América Latina e no mundo até mais. E aí, com essas indicações de materiais, a gente vai indicar quais são os materiais mais indicados para essa aplicação. E esse material vai para a indústria gráfica, que aí sim a indústria gráfica vai converter, vai transformar esse material numa bobina menor com um rótulo. E esse material vai para o cliente final, ou vai para a marca, a gente chama muito de end user, né? Vai para o end user, e aí na linha do Unilever, por exemplo, ele vai aplicar esse rótulo dentro no frasco, e aí vai ter o produto destinado para o retail, que até vai chegar no consumidor final, né? Caramba, cara. E aí, imagino, né, falando de supply chain, vocês estão numa parte da cadeia que é bem no início. E deve ter até uma outra para chegar na parte de colas, o adesivo e tudo mais também, que é a matéria-prima de vocês. E aí a gente fala até de sustentabilidade, né? Eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto, porque a sustentabilidade é uma das coisas que a indústria, principalmente quando a gente fala de alimentos, as pessoas estão atrás. O que vocês têm de tecnologia? Como vocês pensam a sustentabilidade? A sustentabilidade, e como você bem colocou, ainda para trás daí você tem outros atores de polímeros e de químicos para, né, chegar até a Avery, da Avery chegar até a mesa do consumidor final, e depois da mesa do consumidor final o que a gente vai fazer com esse produto, como que a gente vai destiná-lo, né? Então a sustentabilidade não tem como você fugir. Para mim, uma palavra-chave de sustentabilidade é colaboração. Porque você não consegue fazer a sustentabilidade sozinho, você depende de vários atores da cadeia. Você depende de quem é o próximo elo da cadeia, como ele vai trabalhar o seu material. Você depende da marca, de como ela vai posicionar esse material. Você depende do consumidor, de como ele vai consumir e destinar. E a sustentabilidade perfeita é aquela que você fecha a circularidade. Então, depois que o consumidor usou aquele produto, ele destinou corretamente, aquele produto foi reciclado, então você também tem um elo da cadeia que são os recicladores, e como você também facilita o trabalho, né, para esses catadores e essa indústria recicladora, que tem bastante desafio, e desafio logístico também. E aí, quando você fecha com chave de ouro, quando você consegue trazer esse material de novo para dentro da cadeia da indústria e fazer com que esse material vire um novo material
que vai ficar fazendo essa circularidade. A gente tem várias tecnologias nesse sentido, né? Uma delas que eu posso te citar é uma tecnologia no nosso adesivo chamada Clean Flake. O que o Clean Flake faz? Tradução literal, flocos limpos. Então, dentro do processo produtivo, imagina um frasco, tá? Onde ele está rotulado, um frasco de PET. E esse frasco ele foi usado pelo consumidor final e aí ele é destinado para uma reciclagem. No processo de reciclagem, ele é todo triturado, moído, com o próprio rótulo dentro dele. E ele entra num banho de um produto químico, e nesse banho com esse produto químico, o nosso adesivo tem uma tecnologia que ele é capaz de desprender totalmente de forma limpa do floco. Por isso que a gente tem o floco extremamente limpo. Por densidade, o rótulo sobe e você fica no fundo desse tanque com os flocos extremamente limpos. Extremamente limpos a ponto de FDA, ser certificado por FDA, Estados Unidos. Que é a Anvisa dos Estados Unidos. Que é a Anvisa dos Estados Unidos. Para você voltar esse material para a cadeia produtiva e você colocar alimento dentro dele. Então é uma reciclagem mais nobre possível, porque existem várias formas de circularidade que você pode aproveitar esse frasco, mas você vai colocar ele numa cadeia menos nobre. Ali não, eu estou falando de voltar isso para a indústria alimentícia, colocar alimento ali dentro e o consumidor voltar a consumir algo que foi reciclado, um alimento dentro de um frasco que foi reciclado. Aí é uma circularidade bastante completa. Que demais. A Avery nasceu como uma invenção. É uma empresa inventiva, que nem a General Electric. Ele é uma empresa inventiva que o fundador, o senhor Avery, tá no nome da empresa até hoje, foi o cara que criou essa parte dos adesivos. Como que foi esse início e como vocês pegam esse legado dele para os dias de hoje? Legal. São aquelas histórias de empresas norte-americanas, que eu acho que os Estados Unidos é uma economia que proporciona essas possibilidades. Então, a história é bastante interessante. Ela começa com Stan Avery emprestando alguns dólares da sua noiva e ele cria a primeira máquina capaz de laminar uma etiqueta autoadesiva, né, um rótulo autoadesivo. Ele revoluciona o setor supermercadista num primeiro momento e depois o autoadesivo começa a ser empregado para os mais variados segmentos, e, enfim. Eu vou falar um pouquinho mais onde a gente está empregado, que daí as pessoas vão ter começa a entender, noção, né, começa a entender. Porque até então, como que era? O cara pegava uma embalagem dessa e aí a impressora ia direto na embalagem antes do adesivo? Como que era antigamente? Ou a embalagem era sempre de papel, um cartão ali? Como que era antes? Olha, a gente entendeu o tamanho da evolução. Provavelmente eram muitas embalagens em cartões ou papel cartão, né? E isso, ou até alguns plásticos, mas a questão de como você pode decorar foi o que ela se revolucionou. Entendi. Porque você tem tecnologias concorrentes ao autoadesivo, como, por exemplo, a impressão direta. Você pode fazer uma impressão direta num frasco, mas isso é pouco produtivo, porque você já vai ter um monte de frasco impresso com aquele SKU. E quando você não vai ter uma flexibilidade produtiva de você ter um frasco único e a etiqueta autoadesiva ela pode decorar de acordo com a sua demanda de mercado, enfim. Até imagino, se eu tenho um mercado Argentina-Brasil, preciso de uma embalagem em espanhol, outra em português. Se eu não tiver o adesivo, vou ter que mudar a minha linha de produção, uma linha de produção só para a Argentina e outra para o Brasil, por exemplo. Só para saber como que eu consigo melhorar a produção com isso. E aí você fala em produtividade, você está falando em sustentabilidade também. Sustentabilidade não é só reutilizar o frasco, mas você ser mais produtivo, mais eficiente. Isso também ajuda bastante em menos consumo de água, em menos consumo de energia. O pessoal acha que é só reciclagem, né? Mas você ser mais efetivo já é sustentável. Você gastar menos recursos, só gastar menos energia já você já está contribuindo bastante para a questão de sustentabilidade. Mas eu queria voltar na questão dos produtos para te falar onde que a gente está empregado e por que eu acredito que uma pessoa acorda e até o momento onde ela acorda e ela vai dormir, ela interagiu com alguma coisa da Avery. Primeiro que o nosso grande volume está numa gôndola de supermercado. Todos esses produtos que vocês estão vendo aqui têm material da Avery Dennison empregado, né? Então, e detalhe varejo. Que o Flávio pegou esse daqui no nosso mercadinho aqui debaixo do prédio. Exato. Então, realmente, em qualquer lugar é uma prova que está em qualquer lugar. Mercadinho autônomo, a gente conseguiu encontrar aqui todos esses produtos que empregam autoadesivo. Então, aí você tem adesivos diferentes para as mais variadas aplicações. Aqui, por exemplo, você tem um adesivo reselável, que ele é capaz de abrir e fechar inúmeras vezes, tão quanto o suficiente para que o consumidor use todas as toalhas umedecidas e esse adesivo ainda esteja em funcionamento. Que é diferente de um adesivo que vai entrar num refrigerador, ele tem que resistir a essa refrigeração. Essa é uma coisa até de meio que física e química, né? Mistura dos dois. Total. Porque eu jamais na minha
escolaridade de humana saberia que um adesivo tem que ser muito diferente para refrigeração Exato, do que para um que vai para um ambiente normal. O que muda de tecnologia para realmente ele ser para refrigerado? É a cola que está por trás? Ou o material do adesivo? O que muda? Para entender os layers que tem aí, né? É uma combinação, e você definiu muito bem, que ela é uma combinação física, mecânica, química, tem muita química envolvida nisso. Então, assim, basicamente, de uma forma bem básica, assim, a gente tem adesivos borracha, adesivos acrílicos e adesivos solventes. Mas dentro desses 3 tipos de adesivo, você tem combinações inúmeras de propriedades químicas, moleculares, enfim, eu não sou químico, né? Também tenho um conhecimento até a página 2 aí, em relação à química, mas você tem componentes químicos diferentes entre resinas, polímeros, enfim, e químicos que tem ali dentro que vai fazer com que esse adesivo seja mais próprio para uma aplicação ou mais próprio para outra aplicação. E o adesivo a gente brinca que ele é um ser vivo, ele está ali trabalhando, porque ele pode ser rotulado antes dele ser refrigerado. Então ele está sendo rotulado numa temperatura de aplicação X. E depois ele pode sofrer uma temperatura Y depois de aplicado. Então o adesivo, os adesivos dentro das especificações químicas dele, ele tem temperatura de aplicação, temperatura que ele suporta depois ele estar ali rotulado. Isso falando de adesivo, mas você matou bem a charada. Você é de humanas, mas você fez uma boa analogia. Eu sou curioso. Curioso. A combinação também do papel que está ali, o frontal, também ela é bastante importante. Porque se você tem um frasco que ele é muito conformável, um polipropileno, ele vai provavelmente por memória desplacar. Então você tem que ter um polietileno. Então o adesivo mais o material... Senão ele descola ali. Senão ele descola por memória. Então, o adesivo com o frontal, com o papel, ou com o filme, com a película que está ali, a interação dos dois é o que faz essas propriedades químicas, físicas e mecânicas funcionarem com as mais diversas aplicações existentes. Agora, quero falar em mais lugares tem que mais a Avery um monte, está. cara. Tem um que eu soube aqui nos bastidores, para os meus amigos que são viciados em carro, conhece o tal do PPF. Exato, tá e muito esse, em moda. Quem que inventou esse negócio? A Avery. A Avery, no material autoadesivo que ela inventou, isso aí você deriva para inúmeras aplicações. Então, dentro do teu carro tem adesivo, dentro do teu celular tem adesivo, dentro do avião tem adesivo, e também para você decorar os carros, enfim, não só a decoração estética, mas também a decoração de você ter uma proteção para o teu veículo. O PPF, ele vai proteger de riscos. Transparente quanto fosco, se quiser mudar. Colorido, enfim. Todos esses são materiais autoadesivos que tem que ter uma durabilidade de intempérie, sol, chuva, uma durabilidade interessante para ser viável para que o cliente aplique. E mais do que isso, o adesivo também tem que ter uma propriedade, porque depois isso é removido em algum momento. Ele pode ser removido. Então é um adesivo que não vai danificar não vai tirar pintura a tinta, né? Quando ele for removido. Então tem essa tecnologia embarcada no adesivo também. Cara, e como que vocês fazem esses testes? Eu fico imaginando um episódio do Mythbusters aqui, cara. Deve ter um laboratório ali, os caras testando tinta e tal. Como que é R&D daí? R&D é uma das áreas com uma relevância de importância muito alta pra gente, porque a gente precisa prototipar, testar e ver a eficiência dessas aplicações. Como as combinações são inúmeras, você precisa encontrar qual que é a mais ideal para a aplicação que o teu cliente quer, ou a indústria quer, ou a indústria busca. Então a gente tem centros de R&D globais e também regionais dentro da América Latina, onde a gente tem laboratórios e a gente faz esses testes de vários aspectos, vamos dizer assim, medidas de a pega inicial do adesivo, o quanto o adesivo ele é mais reposicionável num primeiro momento, mas permanente num segundo. O quanto esse adesivo, depois de removido, ele não vai danificar o frasco ou a pintura, o quanto ele vai sair mais limpo ou não. Então você tem várias características que elas ficam sendo testadas para que você entenda qual é esse caô que eu... O fato de você pegar um band-aid que tá num frasco, e aí ele tem um papelzinho ali, que você fala, cara, no papelzinho ele não estragou o material que tá ali e vai pra minha pele depois. Exatamente. Aí você fala, a complexidade química, né, que você tá falando, que é um adesivo, que a gente nem pensa no dia a dia. A gente não pensa no dia a dia. Exato. E o tanto de coisa que tem adesivo no nosso dia a dia, que você falou, a gente tem um baita impacto. E você que tá vendo essa caixa aqui, você fala, cara, por que tem uma caixa aqui? Eu recebi uma encomenda e deixei aqui, porque tem Everyday Davidson também aqui. Na etiqueta. Na etiqueta, cara. Então os caras estão em tudo mesmo.
mesmo. E aí, Tudo. para você comunicar isso, para chegar na indústria, chegar no seu consumidor ali, que não é o consumidor final, qual que é o caminho? Como vocês acham esses caras? Como vocês falam com eles? Legal. E é uma pergunta muito interessante, porque o nosso marketing é um marketing B2B com elos para trás da cadeia. Então, imagina que eu não me comunico com um consumidor final, mas a importância do consumidor final para minha marca vai refletir no meu marketing, né? O que eu quero dizer? Existem trabalhos, eu vou dar exemplos, existem inúmeros aqui, mas eu vou pegar uma vertente porque senão a conversa pode estender por horas. Mas vamos colocar assim, ó, dentro das necessidades das marcas, a gente vai entender o que ela precisa para o consumidor final dela. E dentro do que ela precisa para o consumidor final dela é onde a gente vai capitalizar ou a gente vai ajudar nesse marketing, vamos dizer assim. Então eu não tenho um marketing B2C, mas eu tenho que ter um marketing B2B para mostrar para as marcas que eu tenho a solução que ela precisa, porque o marketing dela precisa. Então é um marketing que está algumas cadeias para trás. É o marketing educativo, né? Que você tem que mostrar, cara, você precisa disso, você tem essa demanda, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar. É um marketing educativo e colaborativo, porque às vezes você educando, você também colabora com o departamento de marketing das áreas, das marcas, porque eles entendem o que eles podem fazer. O que eles são capazes de fazer para impactar o consumidor, tendo a educação do que o meu material é capaz de fazer. Eu vou te contar um case. No setor de iogurtes, obviamente vou preservar aqui a marca. Eu te falei que você pode ter impressão direta no frasco. Então essa marca tinha um iogurte que tinha impressão direta no frasco. E eles estavam perdendo vendas, eles queriam dar uma repaginada no produto. Então assim, basicamente o ingrediente permaneceu o mesmo, mas a gente saiu de um produto impresso direto para um produto com autoadesivo. Onde utilizou daí, contando com a educação, né, e o que a gente diz que é possível a marca fazer. Um BOPP metalizado, que foi muito mais chamativo, né, muito mais... No final das contas, o que ele conseguiu fazer? Ele continuou com o mesmo ingrediente, o mesmo iogurte, numa roupagem diferente. Ele fez um facelift, trouxe um aspecto mais premium, vendeu mais e mais caro, porque ele entregou mais valor. Existe uma lógica que diz que o shopper, aí não um consumidor, o cara que está fazendo a compra ali no momento... Tem uma psicologia que fala, tem uma vertente que fala o seguinte, em poucos segundos você toma uma decisão de compra. Então tem lá no setor supermercadista, se o produto fica no meio da gôndola, em cima, embaixo. Tem um preço para isso, né? Tem um preço para isso e o rótulo faz parte disso, o shelf appeal faz parte. Ainda que o shopper que está comprando para o consumidor, que pode ser ele mesmo ou outra pessoa da família dele, já tem uma marca intrínseca na cabeça que ele quer buscar, se do lado você tiver uma que chame a atenção dele nesses primeiros segundos, ele pode pegar esse produto, olhar e comprar. Então foi isso que a gente fez com essa marca. A gente conseguiu levar uma diferenciação nessa tomada de decisão rápida, em segundos, quando o shopper está na loja. Ele conseguiu olhar esse produto e comparar com que o ingrediente é o mesmo, mas no subconsciente do shopper também, ele vai olhar e falar, puxa, isso aqui tem uma roupa melhor, ele vai imaginar que é um produto melhor, de qualidade superior. E ele está disposto até pagar um pouquinho mais por isso. Então, aumentaram as vendas com ticket médio maior. Esse é um case que o autoadesivo conseguiu proporcionar. Aí voltando ao marketing pra que você que acha perguntou. que a aparência não conta nada na hora de vender, bicho do céu. A primeira aparência que fica. É esse. Na embalagem faz principalmente no ponto de venda, né? Diferenciação é um negócio muito difícil, cara. Exato. É muito difícil. Exato. Hoje tá cada vez mais pasteurizado as coisas, né? Você vê prateleira, as marcas, o tal do blending, não sei se você já ouviu falar. As marcas ficando tudo igual, tudo pra... Cara, você tem uma coisa que destaca, que a embalagem mudou de formato, mudou de fosco, foi pra brilhoso de metálico. E tudo isso vocês têm também. O metálico continua sendo adesivo de vocês. O BOPP metalizado, o BOPP transparente, o BOPP branco, empregado com os mais variados adesivos. Ou polietileno, enfim, a gente tem uma combinação bastante vasta. Você falar os 1000 SKUs, acabou o podcast. Acabou o podcast, exato. Então é bastante vasto. Mas para a gente voltar para aquele assunto do marketing, tangibilizando é isso. Como que o meu marketing em desenvolvimento de produtos, em marketing estratégico, o meu marketing é muito menos propagandista, o meu marketing é muito mais educação, relacionamento, para eu entender também qual é o marketing das marcas, para poder contribuir e ajudar, como esse case, o cara do marketing lá teve um baita de um êxito, porque ele conseguiu aumentar a ticket médio, vender mais, simplesmente mudando a roupagem do produto. Ele fez isso a partir do momento que ele entendeu que era possível.
Se ele não soubesse o que vocês tinham de material, jamais ele conseguiria conceber algo, né? Por isso que ele tem que estar bem educado ali, de saber. E que canais vocês usam para fazer essa educação no B2B? Porque a gente fala muito de B2B aqui, porque é menos sexy para quem tá na faculdade, por exemplo. Você fala a área de B2B, o cara fala, pô, mas ninguém vê. Eu vou fazer post no LinkedIn. Não, cara, não é isso. Eu vou fazer evento. Não, tem coisas legais. Como vocês fazem? Existe uma série de atividades ou estruturas que você pode criar no B2B que, como você falou, ela não é tão visível para quem está, para o consumidor final, mas ela é super importante para você fazer esse processo de educação e chegar nas marcas. Quais são essas estratégias? Definitivamente, você pode ter como instituição, e a gente tem alguns produtos que chegam até os consumidores finais, principalmente esses dos automotivos, que faz sentido. Você tem Instagram, você tem essas redes sociais mais para pessoa física, vamos dizer assim, mais para consumidor final. Porém, hoje a gente tem entendido o LinkedIn como uma grande ferramenta para você poder chegar no interlocutor que você precisa. Embora você venda para o B2B, são pessoas que estão lá do outro lado e vão fazer negócios com você. São pessoas influenciadoras de compra. Influenciadoras de compra. Como eu chego nos decisores? Só que o decisor não é um só. Quando você fala de B2B, você vai falar com 7 interlocutores, por exemplo. Você vai falar com o cara de marketing, com desenvolvimento de embalagem, com o P&D dessas empresas, com o cara de sustentabilidade, como é que eu chego? Que é o cara de compras. Exato. Que vai no preço. Exato. O cara de compras, ele é fundamental. Mas se você tiver só o cara de compras, a discussão não vai para valor agregado muitas vezes. Tem cara de compras, sim, que vai levar para valor agregado. Mas ele também tem os objetivos dele de baixar custo e tudo mais, ele vai focar nesse objetivo. Quando você consegue estabelecer uma relação com os interlocutores, que são os que vão sofrer as dores da consequência ou que precisam dessa solução internamente, sustentabilidade, marketing, P&D, desenvolvimento de embalagem, aí você consegue levar valor agregado, né? Então o nosso marketing está muito pautado em como que eu consigo fazer o relacionamento com esses interlocutores, com esses decisores que estão dentro dessas áreas, dentro das grandes companhias. Porque aí sim eu consigo fazer educação, que você bem colocou, aí eu consigo mostrar quais são as diferenciações que a Avery tem, e eu consigo mostrar quais são as possibilidades que ele pode usar com o meu material para atingir os objetivos dele. E aí isso soa como música para os ouvidos desse público. Isso é maravilhoso, porque às vezes está procurando algo e não sabe o que é. E aí vem muita da educação. Se você não está educado, você não consegue saber o que você pode fazer com aquela situação. Muitos desafios. E falando de desafios, a gente estava falando nos bastidores aqui, os desafios que a gente tem de mundo corporativo e o quanto a gente está indo atrás das startups, falando de inovação, não só de produto. Produto é... Cara, a gente está vendo aqui, né? Mas tem outras coisas que estão na cadeia nossa do dia a dia, de vendas, de marketing, que inovação é necessária. Uma empresa que tem o DNA de invenção, como que ela se mantém inovadora? Como que vocês fazem isso? Legal. E essa é uma excelente pergunta. A gente está completando 90 anos agora. Até pegando um parênteses na história da empresa, que foi fundada por Stan Avery em 1935, depois a gente abriu o capital. Em 1980 nos fundimos com Denison Machines, se tornou Avery Denison. E hoje a gente é uma empresa listada na Bolsa de Nova York com um faturamento global de 9 bilhões de dólares. E esse DNA inovador, ele acompanhou a companhia e segue, né, nesses 90 anos e muito mais que virão. Obviamente que num primeiro momento você olha muito para essa inovação para o produto. O que eu posso fazer, como que eu lanço, primeiro de dentro para fora, né? O que eu faço, depois como que eu coloco isso dentro do mercado, depois a gente vai evoluindo para dizer, deixa eu escutar o mercado para adaptar o meu produto. Mas pensando em inovação num contexto mais amplo e esquecendo apenas de produto, a gente começou uma jornada há uns, pelo menos na América Latina, há 5 anos, aproximadamente 4 ou 5 anos, onde a gente estabeleceu uma área de inovação para pensar em inovação. E aí tem uma discussão filosófica que você fala, eu tenho que ter área de inovação ou a inovação tem que estar entranhada em todas as áreas? Vamos começar tendo a área de inovação para a gente poder mudar a cultura, primeiramente isso. A gente tem uma cultura de inovação muito grande, mas como que eu também agrego essa cultura de inovação, pensar além do produto. Então, eu pensar quais são as dores que existem no mercado que eu posso resolver, que estão além do meu produto, e aí eu crio diferenciação. Então, a gente começou a fazer e se aproximar, a gente está no 4º, se eu não me engano, cohort com startups, que a gente entende o que tem no mercado que pode, não é o nosso core, mas que é uma dor que a gente tem ou que o nosso cliente tem e que uma startup, de repente, pode resolver. E aí você começa a trazer isso para dentro de casa, você começa a olhar seus processos internos. Às vezes a gente pensa que inovação é só desenvolver um produto novo, mas eu posso olhar um processo dentro de casa e falar, por que eu faço assim? E quando as pessoas falam, eu faço assim, porque sempre foi assim,
é paradigma, você tem oportunidade. E inovação cabe bem. Aí você inova. Então, esse caminho é uma jornada, né? Que a gente começou mais fortemente, assim, olhando para mais do que o nosso produto há 4 anos. E ela é uma jornada, assim, vai ter um caminho longo para isso, mas a gente já tem colhido bons frutos de implementar a inovação, não só no produto, mas também nos nossos processos, em serviços, em outras coisas que a startup, e aí vem, acho que o benefício de você se associar com elas, eles estão muito mais inclinados, eles têm um mindset que ele compõe com o mundo corporativo, que o mundo corporativo, você pega a Avery, uma empresa de 90 anos, bastante consolidada, a gente tem uma forma de pensar. A startup tem outra. E ela tem uma forma de pensar com a sobrevivência dela, inclusive. Até, eu sempre falo, né? O timeline de tempo numa startup é muito diferente do mundo corporativo. 1 ano no mundo corporativo, cara, é 1 ano. Na startup, 1 ano é como se fossem 10. Exato. Se o cara não testou, aprovou, market fit e tudo mais, em 1 ano, cara, é capaz de não existir mais. A empresa vai continuar existindo, ela tá listada e tal. Então, o timing e como opera uma startup, é muito interessante vocês pegarem isso também. Exato. Por que eu consigo ser mais ágil aqui, para ser mais sustentável, para dar mais valor para o meu consumidor? Eu acho interessante trazer isso, porque a gente tá falando de uma empresa quase centenária, né? Exato. E aí, quando já é inventiva, né? E como que você continua sendo inovador mesmo assim? Porque às vezes você chega no platô ali, de cruzeiro, vai seguindo e tal, para de inovar. E para você, Flávio, o que você vai atrás de conhecimento? Onde você busca inovação no seu dia a dia? Eu me considero uma pessoa muito inventiva e curiosa também. Então, quase com as coisas que eu estou interagindo e vendo, eu fico perguntando como que isso funciona. Isso aqui pode ser uma oportunidade de negócio, pode ser uma oportunidade de negócio para a Avery, a gente pode capitalizar em cima disso, ganhar, como que isso aqui melhora o serviço para as pessoas. Então, eu acho que essa mentalidade me ajuda nessas inovações e questionar status quo. Eu adoro questionar status quo. A pergunta que eu mais gosto, e quando ela é respondida dessa forma eu fico ainda mais feliz, é exatamente o ponto anterior que a gente estava falando de perguntar por que isso é feito assim e as pessoas não saberem responder. Dizer que é feito assim porque sempre foi feito assim. Aí te abre um mar de oportunidades de inovação e de pensar diferente. Tem um exemplo, eu trago, acho que numa das crises aí, não sei, 2015, 2016, a gente passou por uma crise... e eu tava puxa, é um caso pessoal, assim, eu tava num shopping com as minhas filhas, e a minha esposa, eu tenho uma filha de hoje de 16 anos, uma de 10, e aí você sabe como é que é marido em shopping, né, a gente fica ali meio entediado, mas também, poxa, viajo bastante, enfim, quero aproveitar o final de semana com elas, então eu vou até o shopping com elas. Fizemos um bem bolado, um combinado ali, enquanto vocês estão passeando, eu vou ficar aqui tomando um chopp num determinado bar ali, enfim, bastante famoso, enfim, e fiquei por ali. E aí eu cheguei e comecei a prestar atenção. Eu tava num bistrô, nesse bistrô cabiam 4 pessoas e eu tava sozinho. Do meu lado tinha um marido, provavelmente com algumas sacolas, a família também, esposa e filhas também sozinho, num bistrô que cabiam 4 pessoas. Ele tava ali sozinho. Eu tô te falando como que eu vejo a inovação e oportunidade de negócio no dia a dia. E aí, chegou um momento onde esse quiosque, esse barzinho, ele ficou completamente lotado. E passavam pessoas que queriam entrar e consumir. Eu falei, cara, a gente tá em crise, tem público para consumir, e o barzinho não tá aproveitando, porque eu tô num bistrô, eu tô tirando a oportunidade de ter outros 3 clientes. Chegaram mais 2, 3 caras que estavam, acho que numa situação muito parecida com a minha, com sacola, dava pra ver que o cara tava esperando alguém, e o cara igualmente ocupando um outro bistrô que cabiam 4. E eu fiquei pensando, por que esse barzinho não coloca a banqueta no balcão e atende as pessoas individuais? E os clientes que estão ali fora poderiam entrar e ele ampliar o consumo dele. Então, assim, ainda que a gente tenha diversidade, ainda que a gente tenha desafios, e o mercado latino-americano, o que a gente mais tem é isso, as economias são voláteis. Quando a gente explica isso para a corporação, a volatilidade que a gente tem, eles ficam impressionados, né? Se você explicar só o fiscal brasileiro para um gringo, ele já fala, cara, para pela metade. É uma então loucura. já não entendi, já. Porque é muito complexo, né? É uma loucura. É muito complexo. Exato. Então, a gente está acostumado a trabalhar com os desafios, com a volatilidade, com a diversidade, assim, com as dificuldades, com os desafios. Então, a gente precisa buscar oportunidades e as oportunidades existem. Então, assim, né? Poxa, era um tempo de crise. Eu falei, caramba, crise... O pessoal tá tomando, e tinha, né, tomando o seu chopp. E tinha gente querendo entrar. E o cara perdendo a oportunidade de venda porque ele não tava analisando o contexto dele ali. Tá, e eu até brinquei, acho que na época eu fiz um post no LinkedIn, eu falei, e aí, você vai colocar suas banquetas no balcão para esse próximo ano? Fazendo essa metáfora. Então,
você perguntou como que eu avalio inovação, e é esse tipo de coisa. Eu tô num lugar e tô avaliando o que tá acontecendo ali, como que o pode olhar ter oportunidade. empreendedor, cara. Eu puxo muito isso e não é só de inovação. Acho que o empreendedor por si só já é um inovador. Isso é Tá verdade. querendo mudar a todo momento e tal. E o cara que não tem esse espírito, dificilmente ele dá certo empreendendo. Porque você tem que mudar a todo momento. Você acha que deu certo e, cara, pode durar 6 meses, 5 anos. Mas você tem que sempre pensar o next step, né? O que eu vou fazer no próximo? E você tem essa veia empreendedora, cara. Me conta também, que você falou que nos bastidores aqui, que empreende também ali. O quanto isso impacta no seu dia a dia também. E é uma visão interessante, porque quando você traz o empreendedorismo para o mundo corporativo, isso traz muitos benefícios, né? Para quem tem uma carreira... Eu tenho uma carreira muito consolidada no mundo corporativo, tenho 25 anos de experiência na Avery 10, e quis levar minha carreira para o mundo corporativo. Eu gosto muito do mundo corporativo. Mas o empreendedorismo te traz alguns dinamismos, velocidade, agilidade, que ele contribui muito no mundo corporativo. Eu não empreendo diretamente, mas eu sou sócio da minha esposa nos negócios dela. Então eu sou um empreendedor consultivo, né? Aquele que não põe a mão na massa, não opera, mas dá os conselhos e ajuda e participa. E, obviamente, por ser sócio da minha esposa, eu também quero que ela prospere. Então, eu também, muitas vezes, sofro e vivo... Não joga contra. Não jogo contra. A pior coisa, exato. Marido e mulher que joga contra o outro, cara. Não pode. Exatamente. Eu procuro dizer, meu casamento é muito sólido, porque ele resistiu a 2 construções, a gente construiu 2 vezes, e a gente é sócio em alguns negócios. Então, assim, a pessoa... É a mulher da minha vida mesmo, porque, assim, a gente resiste a esses tipos de coisas. A primeira obra já é o primeiro teste. Primeira obra é o primeiro teste. Então, respondendo a tua pergunta, essa visão do empreendedorismo, ainda que eu não opere, mas eu ajude, eu contribuo, eu dou os conselhos, nos finais de semana eu participo e procuro pensar, é bem o que você falou, você tem que estar pensando qual é o próximo passo, uma coisa que está dando certo hoje, não necessariamente ela vai prosperar, então qual é a tendência disso? Isso aqui tende a perpetuar ou não? Ou a gente tem que se adaptar para uma nova realidade? E aí essa nova realidade tem um monte de coisa, tem gerações novas chegando que vão consumir de uma forma diferente. Então, você tem que ficar sempre pensando nisso. Essa veia empreendedora, ela traz muito benefício para o mundo corporativo, porque aí você começa a aplicar isso dentro da sua corporação. E você começa a trazer uma agilidade para o mundo corporativo, um pensamento que você... Do seu time todo, né, cara? Do seu time todo. Você impacta todo mundo, né? Todo mundo. E falando de time, cara, eu gosto muito de falar de liderança. Quando foi o primeiro momento, assim, que você teve contato com liderança e como que é Flávio líder? O primeiro contato que eu tive com liderança foi com 21 anos, ainda na minha vida passada de indústria de tecnologia, onde eu recebi um desafio de buscar um projeto e liderar uma equipe, implantar esse projeto, e esse projeto era um cliente novo que a gente estava trazendo para a companhia. E desde então você vem aprendendo. Acho que a vida da gente é um constante aprendizado, né? Acho que tolo é aquele que fala que já conhece tudo. Eu aprendo com os meus liderados, eles me inspiram. E acho que isso é uma coisa muito importante de a gente pensar. Acho que isso é o que diferencia líderes de chefes, né? Parece um clichê, mas é a realidade. É a realidade. Um bom líder eu não sei fazer coisas melhores que talvez os meus liderados façam. Mas como um bom líder, eu sei motivá-los e colocá-los nas posições que eles vão performar melhor e que a gente possa compor. Então, esse estilo de liderança, eu vou dizer também, não existe nenhuma ciência exata, né? Porque você é de humanas, você sabe bem, o ser humano é bastante complexo. E tudo que eu falar aqui pode servir de inspiração, mas não necessariamente é a regra, né? Sabe uma coisa que eu gosto de falar, pessoal? Que tem muita diferença entre individualidade e individualismo. Exato. Individualismo é você olhar para o próprio umbigo. Individualidade é você saber operar com pessoas diferentes. Que cada pessoa tem a sua característica. Cara, e é muito louco isso, porque liderança, se você trata todo mundo igual, você tá errado demais. Não tem como você esperar que João seja o mesmo que o Felipe, cara. São pessoas diferentes, com um background diferente. Eu acho que isso de liderança é você aprender a ouvir, porque você aprende muito com os caras. Exato. E aí você aprende como que você vai fazer individualmente cada coisa, cara. Como você vai se comunicar. Você comunica com cada um, como que cara. você vai estabelecer ou ajustar o teu estilo de comunicação para os seus diferentes liderados. Tem liderado que requer uma conversa mais direta, menos prolixa, e o cara vai ficar até emborrecido se você ir para outro caminho. E tem outros que, se você não der um bom dia, perguntar como é que foi o final de semana, ele vai achar que você tá bravo com ele. Então, assim, e ninguém tá certo e tá errado, são estilos diferentes. Eu acho que a grande virtude do líder é como ele se adapta aos estilos dos seus liderados.
E ele reconhecer que ele não é e ele não precisa ser. Tem muito líder que tem medo do seu liderado ser melhor. Eu quero o liderado bom, porque ele vai facilitar a minha vida, ele vai crescer, ele vai me abrir oportunidade para eu estar pronto para ter sucessor e eu poder crescer também. E toda a minha trajetória foi com esse viés. Eu não sei onde eu aprendi isso, talvez a vida tenha me ensinado e a minha experiência, on the job, né, me ensinou. Mas é uma filosofia minha, o que eu acredito o que eu levo para minha vida profissional. Então, eu procuro dizer isso, um líder colaborativo, que ele não tenha nenhum receio dos seus liderados saberem até mais e saber como encaixar melhor as peças, encaixar e também adaptar o seu estilo de comunicação para que você consiga motivar, dar propósito para a sua equipe, eu acho que isso é um bom segredo. De novo, não é uma ciência exata, mas eu acho que muita coisa que eu tô falando aqui pode ser aproveitada e adaptada para quem tá nos ouvindo, nos escutando. Enfim. Porque eu gosto muito de falar aqui de marketing, empreendedorismo e liderança. A gente tá falando dos três aqui, né? Então, porque é muito difícil você desassociar uma coisa com outra. Você tá empreendendo, você tem que ser marqueteiro e você vai liderar. Se você tá no topo da pirâmide de vendas e o marketing, você precisa... Cara, essa veia empreendedora vai te ajudar muito. Se você for um mau líder, o pessoal vai te derrubar ali, cara. As coisas estão conectadas. Em algum momento vai dar ruim pra você. Então, ajude pessoas que as pessoas vão te ajudar, cara. E faça isso genuinamente, né? Porque tem gente que faz sempre esperando alguma coisa. Cara, eu não espero nada. Eu sempre faço porque eu sou um giver, né? Eu doei pra pessoa. Se ele fizer bem ou não, cara, eu fiz minha parte, né? Exato. Eu gosto muito disso. E falando de próximos passos, falando da Avery, o que vocês estão buscando de mercados? O que vocês estão fazendo de novo? A Avery, ela é por ser pioneira nesse mercado e o seu fundador ter inventado essa indústria, ela foi ao longo dos anos se tornando líder e ela é líder em muitos mercados onde a gente atua. Quase todos, a gente está presente em todos os continentes do globo, talvez alguns poucos países que tenham restrições comerciais com os Estados Unidos a gente não faz negócio, mas a gente faz negócio em quase todos os países do mundo com algumas restrições. E estamos muito na vanguarda da indústria. O que a Avery tem pensado para frente, né? Depois de 90 anos, como é que a gente olha os próximos 90? O que a gente tem se atentado é como que a gente se posiciona, mais do que uma empresa que está física aqui nos produtos, como que a gente é uma empresa que vai fazer a junção do físico com o digital. Porque hoje o mundo está indo para isso. O tal do Phygital. Phygital. Você fala de omnichannel, você fala de internet das coisas. Então, fala assim, como que eu conecto isso aqui com o mundo digital? Então, é onde vem ao encontro exatamente da tua pergunta, que é a nossa nova tagline, que é Making Possible, porque a Avery tem um monte de negócio. Fala assim, se eu falar que, por exemplo, antigamente nossa tagline era Everyone You Look, ou Inspiring Brand Intelligent World, talvez ele traduza apenas um modelo de negócio da Avery. O Making Possible, ele junta todos os modelos de negócio da Avery e que tem a ver com, a gente tem a divisão de soluções, a gente tem a divisão de materiais. A junção dessas duas divisões, ele cria o Phygital. Ele traz o que é físico possível com o que é digital. Por quê? Eu não consegui contar de tantas coisas que a Avery tem. A Avery também desenha e fabrica antenas de RFID. Para tangibilizar, o que é isso? Lá no vidro do teu carro deve ter uma etiquetinha, ali tem um RFID, tem um chip ali dentro, e a hora que você passa na cancela de um pedágio, essas antenas vão se falar e a cancela vai abrir, ou de um estacionamento. O seu crachá tem um... O seu crachá tem um RFID ali dentro. Então a Avery também fabrica isso, a nossa divisão de soluções. Como a gente enxerga a Avery para frente, o Making Possible é como que eu faço o Phygital possível. Como que eu transformo uma coisa física dentro de um mundo digital. Então, assim, e aí falando de coisas mais disruptivas, a gente tem que pensar o que vai ser o consumo no futuro. E eu brinco, eu falo assim, a gente já tem um monte de coisa que é smart. O celular já é smartphone, a TV já é Smart TV. Só não é smart quem tá usando às vezes, né? Principalmente quem veio do analógico pro digital, essa criançada que já nasceu no digital já domina, né? Mas assim, Douglas, o que acontece? O que eu acho que ainda falta ser smart? A nossa geladeira. Em algum momento ela será. Eu acredito que ela será. E aí imagina um mundo onde você programa a tua geladeira, tá? Eu tô falando de uma coisa disruptiva aqui, mas que eu acho que não tá longe. Já sei onde você vai chegar. É só ter escala, Você programa a tua geladeira pra, sei lá, esse produto aqui tá dentro da minha geladeira, eu quero que ele, a hora que ele tiver 4 desse, ele dispare a compra de mais 4. Eu quero sempre manter 4 lá. Como que eu faço isso se esse produto é só físico? Eu tenho que levar ele para o mundo digital. Então, se eu tiver um RFID empregado aqui e uma antena dentro da minha geladeira, toda vez que eu tirar esse produto da geladeira, ele vai entender que eu tirei,
Eu posso programar, por exemplo, se é um produto de consumo por dias, enfim, aí a gente pode falar nisso. Mas vamos pensar que ele seja um produto de consumo imediato e eu não volte mais ele para a geladeira e eu programo a geladeira, ó, 3 horas sem esse produto ou 2 dias sem esse produto aqui, você dispara uma compra. Eu só consigo fazer isso se eu levar a internet das coisas e conectar o mundo físico com o digital. E a Avery tem a solução para isso. A Avery consegue empregar tanto o mundo físico, para eu dar a identidade visual para esse produto, E o RFID. e o RFID que vai estar atrás. aqui, que eu vou levar ele para o mundo digital. Cara, quando a gente começa nisso do IoT, cara, que é a internet Uhum. das coisas, é um mar de possibilidades para quem tá no marketing, cara, que você fala, meu, é muito tecnológico, disruptivo, mas já tá acontecendo. Aham, O problema é o acesso, né? Eu acho que aham. para você reduzir custos e ter acesso, uma geladeira dessa, por exemplo, tem Uhum. alguns testes que eu já vi de algumas marcas, vai na casa de centenas de milhões de reais, né? Pra falar por baixo. E como vocês fazem, né, para baratear esses custos, cara? Que eu acho que esse é o grande pulo do gato. Como Aham. que vocês estão pesquisando outros tipos de materiais? Qual que é o Legal. caminho aí? Eu falei de uma ideia muito disruptiva, que ela pode acontecer, porque as disrupções também acontecem da noite pro dia, mas ela precisa ter escala, concordo com você, mas vamos para coisas mais tangíveis, que aí é onde a gente consegue dar a escala. A palavra é escala. Se eu conseguir ter escala, eu consigo ter um custo atrativo e permissivo para que isso aconteça. Então vamos em exemplos que já são reais e que já estão acontecendo. Com o teu celular, com o NFC do teu celular, você pode ler, por exemplo, o que tem dentro de uma embalagem. E aí você, dentro do marketing que você falou de infinidades, de possibilidades, a gente já tem cases onde eu tenho o RFID empregado dentro da etiqueta do produto e porque eu quero contar a história desse produto. Esse case é o case que eu contei, foi no Brasil, do iogurte. Agora eu vou contar um case da Argentina para a gente representar aí a América Latina. É uma geleia, tá? Que ela é produzida por mulheres que têm vulnerabilidade. É um produto nichado, bastante específico, mas tem uma história bonita para você contar, que não cabe no rótulo impresso. Então, dentro da etiqueta desse produto, do rótulo desse produto, tem um chip, um NFC, que é produzido pela Avery também. E com o NFC... chip também é de vocês. O chip, a gente compra esse chip e instala dentro da antena. A gente desenha a antena, o chip é uma parte ali que ele depois dá identidade para esse produto. Mas você consegue, qualquer celular hoje tem NFC, você chegou o celular próximo da geleia, e ali tem uma indicação para você aproximar, você expande, você conta a história da marca. Você conta quem são as mulheres que fazem. O cara não precisa fazem. de um QR Code. O cara não precisa de um QR Code. E o RFID, inclusive, vai dar uma identidade também, ele traz um componente de segurança, porque o QR Code ele pode ser copiado, ele pode ser mais falsificado. O RFID ele traz uma identidade única, é como se cada coisa tivesse o seu RG. É como se fosse um token, né? Como se fosse um token, exato. Então esse é um exemplo mais real. Hoje a gente já tem escala. Que legal. E aí eu vou te Contou falar. a história dela. Contou a história dela. Esse é um grande legal, case, né? fez vender muito mais, sensibilizou porque as pessoas que tomavam conhecimento contavam. E tem uma história bonita por trás desse produto. Então, esse é um case real. Agora, mais escala ainda. Vamos falar de mais escala. Walmart. Walmart no mundo já começou esse projeto. Começou na América do Norte com os Estados Unidos, agora está indo para o México. O Walmart quer que tudo que esteja na gôndola dele tenha um RFID. E não é para o consumidor final. Aí é uma outra etapa da cadeia que o RFID vai ajudar. Não é para o cara comprar como uma loja autônoma. Isso é para o próprio controle de estoque do Walmart. Então, todas as categorias, em X anos, o Walmart quer que tenha um RFID instalado em cada uma dos produtos, porque ele consegue ter gestão de estoque. E aí a conta fecha. Você vai dizer, como que você faz a conta fechar? A conta fecha porque ele vai por ROI, retorno de investimento. Quanto que eu pago para ter isso aqui na minha gôndola e quanto eu desperdiço? Quanto eu perco de venda? Quanto eu perco de reposição? Quanto eu perco com inventário mais alto ou falta de E inventário? aí a gente volta para a sustentabilidade, porque dependendo o prazo de validade, por exemplo, eu consigo dar promoção ou não, porque eu sei que aquele produto está ali com a validade dele, que o RFID está com impressão digital, ele tem tudo. Tem não tudo. é só se o produto está ali. Tudo. Tem tudo ali dentro. Tem tudo. Cara, Tem isso um é outro muito case, bom, cara. tem um outro case de RFID, aí eu não me lembro que em país que é. Eu acho que é Brasil também. E a gente conseguiu, fazendo a conta do retorno de investimento, reduzir stockout em 97%. Para essa marca era importante, porque stockout era perda de venda. E aí, a hora que essa marca começou a tangibilizar o quanto ela deixou de parar de ter stockout e ampliou a venda, a conta fechou. Então é isso que dá escala. Eu tô indo para exemplos mais reais e menos disruptivos que a geladeira, mas para coisas que hoje a gente já tem escala. Isso já está acontecendo. Já né? tá acontecendo. Já tá acontecendo. Caramba, Flávio,
Pra gente chegar na reta final aqui, a gente continua conversando nos bastidores, que dica você daria, que mensagem você deixaria pra pessoa que tá entrando no marketing e quer se diferenciar hoje? Vou dizer assim, olha, a gente tem fatores da nossa vida que a gente pode controlar e tem fatores que a gente não pode. E isso acho que é não só pro marketing, eu acho que para qualquer área, e tanto na sua área, na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Pro marketing especificamente, que as pessoas têm que entender, mas eu acho que essa galera que tá chegando agora já nasceu digital, então eles vão ter muitas vantagens. E nós, e a gente estava falando isso no bastidores, a gente nasceu analógico. A gente nasceu no analógico e foi pro digital. Essa galera já tá nascendo no digital, então eu acho que esse desafio eles já vão entrar com outro mindset, esse desafio vai estar superado. Mas aí eu acho que é uma questão mais comportamental. Existem fatores que você pode controlar, existem fatores que você não pode. Eu não posso controlar se hoje vai fazer sol, se vai chover. Eu não posso controlar, de repente, se o pneu do meu carro vai furar ou não. Talvez eu possa deixar ele bem calibrado e um pneu mais novinho ali, mas eventualidades, esses acasos eu não posso controlar. E existem aspectos da vida da gente que a gente pode, né? Então isso vale para qualquer pessoa que queira entrar no mercado de trabalho, e principalmente na área de marketing, que é uma área muito dinâmica. Na área que você pode controlar, que está sob o seu alcance, eu não vou procrastinar, eu vou ter as atitudes. Erros inteligentes, que eu chamo R medidas, onde você tem um controle do risco, mas erre rápido, entenda o seu erro, aprenda com ele, conserte e vá. Um pouco da mentalidade de startup. Isso é muito importante para o marketing. Sandbox, né? Você fala, cara, monta uma caixa de teste, né? O sandbox é exatamente isso. Cara, teste naquela caixinha ali. Você tem 1 milhão de consumidores, você não vai testar para 1 milhão. Testa com 10. Testa com 10. Funcionou, depois escala para 100. Exato. E aí, por aí vai. Porque o erro ali, você tem um risco muito pequeno. Então, você mitiga o teu risco, se permite a errar. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência de que a gente aprende. Eu aprendo com as minhas filhas de 10 e 16 anos. E aprendo com meu sogro de 70. E aprendo com as pessoas da minha idade. E também posso contribuir com elas. Então, ter essa cabeça aberta para o mundo do marketing, acho que é bastante importante. E realmente, ser protagonista naquilo que está no seu alcance. Eu acordar mais cedo, eu fazer diferente, eu pensar diferente. Eu correr algumas milhas extras, dependendo do momento. Eu me aprofundar em alguns tipos de conhecimento que vão me favorecer para poder crescer dentro dessa carreira de marketing, estar antenado com as coisas, não depende de ninguém, depende, né, apenas da pessoa. Então esse é o conselho que eu daria para quem está começando agora nesse mundo do marketing cada vez mais digital, né? Do que analógico. Exatamente. Assim, Cara, obrigado, viu, Flávio, por abrir sua agenda aqui pra gente, compartilhar tanto. Nem parece que passou 1 hora aqui. Foi um podcast fácil hoje. Acho que a gente ficaria horas. Ficaria horas, facilmente. Eu sempre falo, 2 empreendedores, quando um encontra o outro, cara, fica conversando o resto da vida, assim. Cara, e a gente sai daqui com uma empresa formada, exatamente, né? Criada. Ou briga ou sai com a empresa. Muito bom. Obrigado, Flávio. Obrigado. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.